Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos de joguinho americano? Olha que coisa mais linda. Então, nesse período, que antecede o Natal, é muito importante a gente já começar a trabalhar, porque eu sei que tá todo mundo já pensando em feiras, bazares, em abrir os seus ateliês, para receber os clientes. E eu já tenho participado de alguns eventos, já participei de alguns. E então assim, as peças miúdas, tipo jogos americanos, necessaires, bolsinhas, carteirinhas, enfim, são coisas que têm tido muita saída. E aí então assim, eu tô trabalhando bastante porque eu preciso de peças miúdas, eu sempre bato nessa tecla, a gente investir em peças miúdas. Então eu tô trabalhando muito, porque já tem alguns eventos agendados. E nesse último evento que eu fiz, o que se vendeu foi isso. Foi peças pequenas, foi joguinhos americanos, foi necessaire. Então, o que é bom pra mim, eu gosto de dividir com vocês, tá? Então, a peça de hoje vai ser mais um joguinho americano, que eu acho que a gente tem que investir justamente nisso, nessas peças pequenas, fáceis e com boa produtividade. Porque aí a gente, ganha no tempo, Então, eu sou a Nina, esse é o nosso canal Ateliê PD Pet. Já separa o seu material, tá? Os seus retalhos. Dá uma olhadinha mesmo no que vocês têm aí, sabe? Pra não sair gastando. Eu tenho certeza que aí guardado tem muita coisa que dá pra aproveitar e fazer peças lindas. E ganhar uma graninha, tá, gente? Então já separa o seu material e vem comigo fazer esse jogo americano lindinho. Bora então? Bom, então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu fiz foi pegar minha caixa de retalhos, aquela caixa que eu falo sempre, olha, que é a minha caixa mágica, tá? Peguei aqui um monte de retalho que eu já separo por cor. Essa caixa aqui é dos coloridos, tá? Então a gente vai precisar que eles estejam certinhos, nesse caso, não? E se fosse crazy, aquela técnica que a gente vai costurando no meio, em sentido horário ou anti-horário, que com os pedaços irregulares, não precisaria acertar, mas nesse caso aqui a gente precisa que eles estejam todos certinhos, tá? Então eu separei aqui, olha, 2 quadrados de 9 por 9, que é esse daqui, e esse aqui dessa ponta. Já faz um print aí, pra vocês já ficar com as medidas certinhas. Aí cortei também 3 retângulos de 9 por 20, que é esse e esse, tá aqui, olha, 9 por 20, 9 por 20, 9 por 20. E cortei 2 de 9 por 17, que é esse e esse, tá? Até aí tudo bem? E vamos precisar de faixas de tecidos, tá? Essas faixas aqui, elas estão medindo 7 centímetros. Pode ser que elas fiquem largas, mas é como eu já tinha ali cortada, porque tudo que eu faço, eu gosto de colocar moldura, tá? Então aqui vai ter uma moldura. Até porque essa medida aqui, o jogo americano vai ficar pequeno. Então eu já programei as medidas para ter moldura, tá? E aí eu não cortei ainda certinho, porque realmente são faixas que eu tinha e eu também quero reaproveitá-las. Porque eu tô procurando usar tudo que eu tenho para não desperdiçar o material que está aí guardado. Então é hora da gente botar isso para fora e fazer coisas para vender agora nos bazares de final de ano. E como o jogo americano é uma peça que eu vendo muito, inclusive o último evento que eu já fiz, uma das coisas que eu mais vendi foram os jogos americanos. Então por isso que o que é bom para mim eu gosto de passar para vocês, incentivar vocês a fazerem também. Não sei se o meu público é o mesmo que o de vocês, mas jogo americano é uma coisa que eu vendo bastante. E desse tipo assim, então, com retalhinhos bem alegre, aí minha filha, aí mesmo que eu me jogo. Então agora a gente vai para a montagem. Aí a gente vai precisar também de um pedaço de tecido para forro, que no final, quando ele estiver todo montado, eu vou passar a medida. Eu não vou colocar, tá aqui o pedaço pro forro, eu não vou colocar manta, como eu fiz no último jogo americano aqui do canal. Eu não coloquei manta, porque eu não tenho realmente colocado, porque eu tenho falado muito que a manta tá encarecendo muito o trabalho, porque as mantas estão muito caras. E eu não tô tendo problema com venda por não ter manta. Tem gente que até gosta, tá? Porque aí pode usar como paninho também para botar no fogão, em cima do micro-ondas, sei lá, alguma coisa assim do tipo. É um paninho para cozinha. É jogo americano, mas o jogo americano é da pessoa que comprou, então ela usa do jeito que ela quiser. E aí a montagem vai ser assim. Eu vou costurar esses dois aqui, esse nesse. Vou costurar esse nesse. Vou costurar, depois que esses dois estiverem costurados, eu vou costurar esse daqui nesses dois, já costuradinhos. Vou costurar esse nesses dois e esse nesse daqui. Então eu vou fazer isso e já volto. Então, gente, olha, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz. Então ficou desse jeito.
Agora, antes de eu costurar, eu vou dar uma refiladinha, ó, porque às vezes eu cortei com 17, mas eu prefiro cortar com mais do que a continha e faltar. Prefiro que sobre. Aí eu vou dar uma refiladinha aqui, que é tirar essas pontinhas, olha, acertar aqui também. Aqui também sempre acontece, tá vendo? Olha, então eu vou pra base de corte e vou tirar esse pedacinho, mas primeiro eu vou passar. E aí depois a montagem vai ser a seguinte: eu vou costurar essa parte nessa, assim, olha, eu vou colocar direito com direito, tá? Passar uma costurinha. E depois que ele tiver costuradinho, olha, depois que ele tiver costuradinho, eu venho e coloco esse daqui, olha, direito com direito e costuro. E aí o miolo do jogo americano vai estar pronto. E aí a gente vai pra beirada. Então eu vou lá passar, fazer essa etapa e já venho aqui. E aí ficou assim, tá vendo? Olha, bonitão. Outra coisa, gente. Então, né, a gente costurou essa parte aqui, essa faixa nessa e essa daqui nessa. Outra coisa, quando a gente for costurar essa faixa aqui embaixo, porque esse aqui é um dos pedaços que tem 17 por 9. Então, na hora de a gente colocar aqui, a gente vai sempre igualar aqui, olha, o pedaço de 9 por 9, que no caso é esse, tá? Então, para que sobre aqui, ó, no final, tá vendo? Para que sobre, olha, aqui. E não tentar colocar ele certinho e sobrar aqui, tá? Porque esse pedacinho de 9 por 9 tem que ficar inteirinho, tá bom? Então ficou assim. Agora eu vou pra base de corte, dar mais uma refiladinha pra acertar, tirar essa pontinha aqui que ficou, pra deixar ele bem retangularzinho pra gente fazer a moldura. E já volto. E aí, como eu tenho aqui duas cores de faixas, né? Como eu falei, são faixas que eu já tinha, eu vou fazer no esquema de L. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das cores, vou costurar aqui, tá? Vou costurar, cortar e depois eu venho com outro pedaço e coloco aqui, olha. E coloco aqui. E vou fazer a mesma coisa com a verde. Um L aqui e depois lá embaixo. Então vou fazer isso primeiro nessa daqui e já mostro pra vocês verem como que ela vai ficar. Costurei um lado, olha, agora eu tô cortando. Agora eu venho aqui, coloco direito com direito, costuro e depois eu vou refilar esse pedaço. Olha, gente, costurei a vermelha, agora eu vou com a verde. Aí, gente, se você estiver toda vermelha ou toda verde, enfim, só de uma cor só, não tem problema. É o que eu falei, isso aqui estava cortado, eu preciso reaproveitar isso aqui, tá? Então eu não vou jogar fora e eu tenho que gastar para alguma coisa, porque eu só tô fazendo coisas com reaproveitamento mesmo, com coisas que já estavam cortadas, com retalho. E então é isso. E eu acho que o pedaço vai ser isso aqui mesmo, ó, 7 centímetros. Por quê? Porque eu vou costurar e desvirar. O acabamento não vai ser com viés. Se por acaso o acabamento for com viés, aí vocês diminuem, tira 1 centímetro, faz faixinhas com 6 centímetros ao invés de 7. Porque aí quando eu colocar direito com direito no forro, aí vai entrar 1 centímetro, vai ficar o tamanho certinho do jogo americano. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. E outra coisa, gente, jogo americano nunca deve ser um só, uma peça. Tem que ser pelo menos um par, né? E aí, para fazer depois mais um ou mais 4, não necessariamente tem que usar os mesmos tecidos, né? Se você tiver lá na caixa tecidos que não tenha no jogo americano, ou que dê para aproveitar só 2 ou 4 retângulos, não tem problema. Se ele for nessa paleta de coloridos, não tem problema. Inclusive aqui nas faixas, tá? Se não tiver vermelho, se não tiver verde, como eu fiz aqui, eu poderia colocar um azul, né? Eu poderia ter colocado aqui um amarelo, não importa. Então, se tiver na paleta, não faz mal, tá? Não fica se prendendo, tem que ser exatamente da mesma cor, não vou conseguir fazer outro. Não. Retalho justamente isso mesmo, tá? Então, eu vou costurar aqui e já volto. E aí ficou assim, olha, bonitão, tá vendo? Agora eu vou refilar essas pontinhas, né, que sempre sobram, mas primeiro eu vou passar ferro. E a próxima etapa vai ser a gente colocar direito com direito, né, a parte principal com o forro e passar uma costura em volta e deixar uma parte aberta pra gente desvirar. Então eu vou fazer isso e já mostro. Aí, gente, olha, até eu alfinetei aqui, olha, eu coloquei direito com direito, tá? Eu até troquei o forro, porque eu ia colocar um vinho, mas aí o vinho é um tecido que eu gosto muito de ter ele pra fazer assim alguns composês, que dá
Fica bem alegre assim nos meus trabalhos. E eu só tinha aquele pedaço. Esse verde aqui, como tinha muito, eu acabei trocando aqui, tá? Colocando o verde. Mas, e se tiver pedaços assim grande, né? Também pode emendar para fazer forro, né? Tipo que assim, ó, pode emendar, ó. Pode emendar, ó, um pedaço aqui, em outro, para fazer o forro, se você não tiver o tamanho. Que a intenção é essa mesmo, é gastar o que você tiver no seu ateliê, tá? Então dá pra fazer também, fica super bonito emendado. Não se preocupem com isso, tá? Então, olha, agora eu vou passar uma costura, deixar um pedaço pra desvirar, tá? Em um dos lados. E depois a gente vai rebater. Aí, antes da gente começar a fazer, eu queria só mostrar esse daqui. Esse aqui é um jogo americano que também fiz com reaproveitamento, que tá aqui no canal, tá? E aí eu tô fazendo a versão dele em toalha de mesa, pra vocês saberem a medida dos quadradinhos e do retângulo na toalha de mesa, que vocês me pediram nos comentários desse vídeo aqui, tá? Então eu perguntei, se vocês quiserem que eu ensine a fazer a toalha de mesa, deixa aqui nos comentários. Então eu vi que lá com os comentários geral que é que eu faça, que eu ensine a fazer na toalha de mesa, tá? Porque a medida não é a mesma. Então, para saber quantos blocos vai precisar para fazer uma toalha de mesa retangular ou quadrada. Estou pensando o que eu vou fazer, se é retangular ou quadrada, tá? Então, eu estou preparando os blocos para depois desse daqui eu colocar o vídeo da toalha de mesa, tá? Com essa técnica aqui também de reaproveitamento, porém com quadrados, com blocos maiores, tá? Então, já se inscreve no canal, já deixa o like para vocês não perder a toalha. E ativa o sininho, tá? Porque é mais importante. Ativar o sininho, gente, é muito importante. Porque assim que eu postar a toalha, aí você vai ser notificado, tá bom? Então, bora lá continuar aqui com o jogo americano. Então, eu vou costurar, deixar um pedaço para desvirar e já mostro. Olha, gente, costurei. Agora eu vou tirar os alfinetes. E vamos desvirar para ver como que ficou o nosso jogo americano lindão. Nosso jogo americano bem colorido. Vou cortar aqui as pontinhas, tá? Que eu tenho o hábito mesmo de fazer isso. Cortar as pontinhas para na hora de passar ele ficar bem certinho. E aí, gente, me conta aí. O que vocês estão fazendo para vender nos bazares, nas feiras de final de ano? Se vocês estão otimistas. Eu estou muito, gente. Eu tô trabalhando tanto, porque tem tanto evento já agendado, marcado, que eu tô aqui igual uma doida costurando. Então eu tô fazendo assim essas peças miúdas, que são peças que vendem mais. E são, eu sempre falo, né, que são as peças menores, a gente tem mais chances de vender. Então, é nisso que a gente tem que investir, tá? Em bolsinhas, em carteirinhas, necessaires. Eu vou trazer mais algumas necessaires. Aqui no meu canal, gente, tá cheio de necessaire feito com reaproveitamento, tá? E também são coisas que eu vendo muito. Então, por isso que eu tô trabalhando igual uma doida. Porque nesse último evento que eu fiz, eu já vendi muita coisa. Então, acaba, né? Isso é muito bom. E aí, você tem que fazer coisas pequenas para dar tempo de produzir. Então, acho que tudo tem que ter. Porque as peças pequenas, ela tem boa produtividade. E aí, é disso que a gente precisa, né? Porque a gente, né, faz com mais agilidade. Coisas fáceis também de vender. E eu tenho trazido muito isso aqui pra vocês. Então, por isso que vocês não podem deixar de ativar o sininho, tá bom? Olha que coisa linda, gente. Ai, meu Deus. Se vocês quiserem colocar manta, gente, podem colocar, tá? É opcional. Eu prefiro não colocar porque foi o que eu falei, senão encarece muito. Vou tirar aqui o cantinho, olha. Mas é isso, vamos investir em peças miúdas, peças que são boas de produção, que é fácil de fazer. E deixar nosso stand bem alegre, bem colorido. Não precisa sair gastando dinheiro, tá? Vê o que vocês têm aí, que dá pra fazer uma graninha boa. Aproveita o período. Então, eu vou ali passar ferro e já mostro pra gente rebater a costura, tá? Olha, gente, como que ficou lindo, tá vendo? Eu vou ver aqui a medida final dele, que aí vocês vão ver que ele ficou com medida de jogo americano mesmo, olha. Então, olha, ficou com 43, tá? É medida de jogo americano mesmo, olha. 43 e um pouquinho, quase 44, por 34, tá vendo? Essa é a medida mesmo do jogo americano, que é entre 45 e 35, então ficou dentro, tá vendo? Então, o tamanho assim perfeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, façam, arrasem. Se quiser me marcar lá no Instagram, meu Instagram, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, é Ateliê Pé de Pet também, tá? Então, olha, eu amei. Aproveita os retalhos que vocês têm aí. Se vocês não quiserem fazer para vender, faça para casa de vocês, tá? Porque essa coisa de que em casa de ferreiro espeto de pau, gente, aqui em casa não funciona. Agora que é final de ano,
Arruma a casa de vocês, coloca umas coisas assim bonitas na casa, sabe? A gente ficou tanto tempo assim, em pandemia, enfiado dentro de casa, então acho que é hora da gente dar a volta por cima e sei lá, jogar cor, jogar alegria na casa. Faça pra casa de vocês. Aqui em casa eu tenho muita coisa com meus trabalhos, coisas feitas por mim, porque eu não sou dessas não, tá? Em casa de ferreiro, espeto de pau, na minha casa não. Tem bastante coisa. Então, aproveita os retalhos, que eu acho que vocês também merecem, tá bom? E vamos lá, tá? Então, um beijo e fiquem com Deus.